Fala galera, e aí? No vídeo de hoje, aqui do Inventando História no Enem, eu vou falar sobre as revoluções do século XVIII. Vou apresentar para vocês as 3 grandes revoluções do século XVIII. Quer saber quais são? Fica ligado aí que logo depois da vinheta a gente começa mais um vídeo aqui. Muito bem. Para quem está, já aí curioso de saber, quais são as revoluções do século XVIII, elas são várias, eu vou destacar 3 grandes revoluções do século XVIII. A Revolução Industrial lá na Inglaterra, a Revolução Americana nos Estados Unidos e, claro, a principal delas, a mais famosa, a Revolução Francesa, obviamente, ocorrida aí na França. O que essas revoluções têm em comum? Elas são aquilo que nós podemos chamar ou classificar de revoluções burguesas, Elas acontecem aí no contexto do chamado iluminismo. Se você ainda não viu o vídeo sobre iluminismo que o professor Alan gravou, corre lá que é o vídeo anterior a esse, ok? Bom, elas acontecem então nesse contexto do iluminismo e marcam a transição, da chamada Idade Moderna para a Idade Contemporânea, e essa transição ela vai ser marcante por conta da ascensão de uma lógica burguesa, a ascensão ou a vitória, vamos dizer assim, de um modelo burguês de sociedade, por acabar então com o chamado Antigo Regime, l'Ancien Régime. Bom, para começar, a Revolução Industrial. A gente vai só aqui dar uma lembrada para vocês. A Revolução Industrial, claro, a gente lembra, ela vai ter como pioneira a Inglaterra, mas posteriormente o processo de evolução nas técnicas de produção vai alcançar outros países, primeiro da Europa e depois se espalhando inclusive para outras partes do mundo. O que quando a gente fala em Revolução Industrial, basicamente estamos falando de uma evolução que levou a uma aceleração do processo de produção graças ao uso, à introdução das máquinas. É a transição da chamada manufatura para as maquinofaturas. Quando a gente tem lá o tear hidráulico, o tear mecânico, a máquina de fiar e posteriormente, claro, a máquina a vapor, sendo o ferro e o carvão as bases dessa transformação, e a indústria têxtil o centro do processo que levou à Revolução Industrial lá no século XVIII. Vale a gente lembrar aqui que há uma segunda Revolução Industrial na metade do século XIX, que é justamente essa expansão e a introdução também da eletricidade, do aço e do petróleo, como elementos importantes nesse processo. Pra gente, pro Enem, é importante lembrar que essa introdução das máquinas, ela traz um grande impacto social, E o principal impacto na sociedade é justamente o surgimento de uma nova classe, a classe dos proletários, os operários, os trabalhadores das fábricas, que nós vamos chamar então de proletariado. Essa é a grande transformação, porque essa é a classe que vai se tornar a classe antagonista à burguesia que ganha poder aí ao longo desse século XVIII. A segunda revolução que a gente vai chamar a atenção para vocês é a Revolução Americana. Basicamente, quando nós falamos em Revolução Americana, a gente está falando do processo de independência dos Estados Unidos, um processo que é concluído lá em 1700, aliás, concluído não, iniciado oficialmente com a Declaração de Independência em 1776, logo depois a gente tem uma guerra de independência, mas a declaração acontece no dia 4 de julho de 1776. Qual é a importância da Revolução Americana? Ela rompe com a lógica do colonialismo. A lógica do colonialismo é uma das bases do mercantilismo, que era o sistema econômico predominante lá, associado ao chamado Antigo Regime. Então aqui a gente tem o rompimento com um dos pontos de sustentação dessa lógica do mercantilismo, que é a primeira grande quebra do colonialismo. A experiência de revolução nos Estados Unidos acaba influenciando o processo revolucionário no restante da América. Vale lembrar que a base desse movimento são as ideias
iluministas, né? Então, que a gente já comentou aqui, que é o contexto mais geral. Além disso, a independência dos Estados Unidos é importante, por quê? Porque ela marca a primeira grande experiência, né, de formação de uma república com caráter democrático na era moderna, no fim da Idade Moderna e início da Idade Contemporânea, um modelo de organização do Estado que vai acabar influenciando todo o mundo ocidental posteriormente, ok? Tem, claro, a famosa Revolução Francesa, iniciada lá em 14 de julho de 1789, com a tomada da Bastilha, né? Lembrando que a França era o país que, apesar de ser, né, um dos berços do pensamento iluminista, era um país que mantinha uma lógica absoluta lá, desde o reinado, né, do Luís XIV, com o auge do absolutismo, mas já no reinado do Luís XVI continuava esse absolutismo, que vai então se chocar com o movimento da chamada Revolução Francesa, que vai se estender por 10 anos e passar por algumas fases, né? A fase lá, primeiro momento onde se mantém a monarquia, nós chamamos aí, né, a fase da Assembleia. Depois a gente tem a fase da Convenção Nacional, quando finalmente é implantada a República na França. Durante a Convenção nós temos o que nós chamamos de fase mais radical da Revolução, quando os grupos jacobinos chegam ao poder. E por fim, a última fase, o Diretório. É importante destacar em relação ao Enem sobre a Revolução Francesa, que é lá no comecinho dela, né, em agosto de 1789, que nós temos a publicação da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. A noção de cidadania volta a ter muita importância, e essa questão de cidadania é muito importante para o Enem, tanto é que a gente tem alguns vídeos aí nessa nossa trajetória que falam, né, sobre essa questão da cidadania. Temos também como resultado dessa Revolução Francesa o marco, né, da transição da Idade Moderna para a Idade Contemporânea, mas mais do que isso, né, ao final da Revolução, durante a chamada Era Napoleônica, que vem posteriormente, já no início do século XIX, temos a consolidação das conquistas burguesas, ou seja, a Revolução Francesa acaba se colocando na história como a grande revolução da burguesia. Certo? Bom, com esses pontos a gente já consegue vislumbrar alguns elementos aí importantes para a prova do Enem. Valeu, galera? Então é o seguinte, você ajuda a gente, assim como a gente ajuda você. Se você está vendo esse vídeo, se inscreve aqui no nosso canal, no Inventando História, ok? Dá um like aí, dá um curtir nesse vídeo, compartilha com seus amigos e, claro, segue também a gente nas nossas outras redes sociais, onde a gente também publica alguns materiais extras, né? E comunica, claro, todas as novidades. No Facebook, /Inventando História. No Instagram, canal Inventando História. E no Twitter, Inventando HST, não cabia o nome inteiro lá no Twitter, a gente teve que abreviar. É isso aí, logo logo a gente volta para mais vídeos, para mais dicas aí para vocês aqui no Inventando História. Valeu? Um abraço e até o próximo. Tchau!